Bom, o missionário Paulo Roberto tem uma história de vida, de conversão, a um ministério que é linda, nos enche de alegria, e ter o senhor aqui é um prazer muito grande. Amém. Poder ouvir um pouco do testemunho do senhor e também compartilhar com outras pessoas, e principalmente ouvir o que o senhor vai falar depois, a palavra profética que o senhor tem no nosso coração. Mas eu acho que para introduzir essa conversa, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho, fizesse uma saudação, é claro, fica à vontade, e nos contasse um pouquinho da vida do senhor, antes do senhor se converter, de onde Deus tirou o senhor, como o senhor era, e pudesse contar para a gente um pouquinho dessa história. Ok. Boa noite a todos, e a graça e a paz do Senhor continuem em cada coração. Para mim é um privilégio, depois de muitos anos, voltar aqui, né? Eu, de vez em quando, mesmo morando no Amazonas ou no Paraná, eu vim aqui. E é uma honra estar com você, que conheço seus avós, seu pai eu carreguei no braço, e agora vejo você numa liderança, junto da sua esposa, e de uma geração jovem, né? Isso me motiva muito e me emociona muito poder ver o que Deus tem feito durante esses anos. Amém. Que bom, então, um prazer poder ter o senhor aqui, é muito grande. Amém. Mas nos conte um pouquinho, então, a gente está ansioso para conhecer mais da história do senhor. Então, como que era a vida do senhor aí antes do senhor conhecer Jesus? Hoje, o meu nome todo mundo sabe, é Paulo Roberto Rezende de Oliveira. Eu estou com 71 anos de idade, 46 anos de casado, tenho 4 filhos, 5 netos e 47 para 48 anos que eu sirvo a Deus. Eu sou natural da cidade de Curvelo, Minas Gerais, e fui criado até os 5 anos mais ou menos lá. Sou filho de pais simples, posso dizer, usam a palavra pobre, né? Mas era um senhor que tinha um salão de barbeiro e nós fomos 8 filhos. E com 5 anos de idade, nós mudamos para Belo Horizonte. Meu avô, da parte materna, já morava em Belo Horizonte e o objetivo era trabalho para os mais velhos e estudo para os menores. E assim nós migramos para a capital de Minas e lá nós tivemos, junto com a ajuda da família, colocação de trabalho para os mais velhos e os mais novos fomos estudar. E então, para mim, foi uma experiência muito grande. Morei num bairro, mesmo sendo pobre, muito bom, perto do Palácio do Governo, onde nós morávamos. Também era bom que nós éramos inquilino do cônsul da Síria, e era um lugar que tinha muitos libaneses e tinha bons colégios. E então, um ambiente bom, pessoas maravilhosas e boa educação, eu até certa idade eu tive. Mas como meu avô era sapateiro e tinha uma venda de objetos práticos, eu gostava de ficar lá e aprendi alguma coisa de sapateiro com 6 anos. Com mais ou menos 8 anos por aí, 7, 8 anos, meu irmão trabalhava no Diário Associados e eu vi pela primeira vez um exército de meninos fardados de calça curta, azul, que eram os pequenos jornaleiros. Então, eu botei no coração de vender jornal. Meu irmão brigava comigo, não, você vai estudar, não é isso que é para você. Mas eu comecei a vender jornal baseado no modelo que meus irmãos trabalhavam para ajudar os pais na despesa. E então, mais tarde, meu irmão trabalhava o outro na lapidação, Topázio, e eu fui levar almoço para ele. E fiquei encantado com a técnica de pegar uma pedra bruta, limpar ela, dar o formato para ela, e depois talhar e depois polir. Eu ficava viajando num universo desconhecido, de ver
a beleza da arte. E o senhor que fazia isso perguntou se eu gostava, se eu achava bom, e resumo, com 9 anos eu me profissionalizei como formador de pedra. Aí eu já estava na parte do primeiro, segundo ano primário, eu já tinha feito o pré, e com 11 anos para 12 anos a minha vida é de uma vida pacata, de uma vida tranquila, de uma vida honesta e prestando serviço aos outros, de chegar a ponto de ter apelido, Paulinho é um anjo, de tão simples, humilde e afetuoso. Mas com 12 anos tem uma escola, quem foi em Belo Horizonte, ela ainda existe na Savassi, na Avenida Getúlio Vargas, com Rua Rio Grande do Norte e em Confidentes. Ali eu já estava no 3º ano primário. Foi ali que com 12 anos eu conheci a maconha pela primeira vez. Eu só conhecia pelas notícias de jornal e nunca imaginava que um dia eu seria um viciado e nem imaginava o que o vício poderia me levar no futuro a ser. E então eu uso até uma expressão quando eu falo em colégio, faculdade, que eu dou meu testemunho, que o traficante não bota uma bula na droga mostrando os efeitos colaterais. Não bota. Não bota que se você tiver uma quantidade maior do seu uso, você pode ser preso em flagrante, pode tomar de 1 a 5 anos no meu tempo, se for um furto é de 2 a 8, se for um assalto é de 4 a 12, se for um homicídio é de 15 a 30. Então, quando a porta da delinquência, do vício, do tráfico, das drogas se abre, você não tem essa prevenção. Mas eu também tinha a autoconfiança de que aquele vício não ia me dominar. E eu ganhei uma quantidade, escondia. Agora, o meu pavor era não entristecer o coração dos meus pais. Eu era muito agarrado com eles, afetuoso a eles e também um respeito muito grande. E logo depois eu conheci os maiores traficantes do estado de Minas, e um deles foi um dos maiores do Rio de Janeiro, de Olaria até a Baixada Fluminense. Essa família era 3 irmãos e a mãe não era bandido, o pai era fazendeiro, e por causa dos filhos venderem droga, o pai voltou para Triângulo Mineiro e cuidou da vida dele e deixou eles. Um dos problemas que aconteceu comigo foi o bom relacionamento que eu fazia na comunicação, e eles gostavam de mim, mesmo sendo menino, eu ajudava a fazer alguma coisa, limpando a maconha, alguma coisa, e um dia da semana foi preso o filho do meio, devia ter uns 26 anos por aí, e ele foi para a Duta Ladeira, e quando eu estive lá, a mãe me chamou na cozinha, contou que ela era acusada pela polícia como se fosse traficante, e me pediu se eu não podia ir com ela, porque ela recebeu uma busca muito rígida, e ela colocou droga no meu corpo para me levar na penitenciária. Então eu tinha uns 12 anos, então conheci lá dentro, como visitante e prestando um serviço ao crime, e então eu já começava a ser respeitado pelos chefes do presídio, pelos chefes de quadrilha, e atrapalhou meus estudos, é claro, droga acaba com tudo. Eu parei de estudar aos 12 anos, mas continuava trabalhando meio período na lapidação. Aí eu fui conhecendo as coisas e com 14 anos eu já estava envolvido não só com a droga, mas já começava a fazer pequenos roubos, assalto em casa, e é muito detalhe aí que eu não vou dar por causa do tempo. E essa senhora, ela ainda tinha o critério de me dar conselho. Ela falava: olha,
Nenhuma droga é boa, nem cigarro, nem maconha, nem comprimido, nada é bom. Mas eu gostaria de falar para você, você já entrou na maconha, fica nela e nunca entra nos tóxicos, na anfetamina, nos barbitúricos, nem por via oral e nem por via endovenosa. Então ela tinha um cuidado de me proteger. Mas quando a pessoa entra no pecado, que ela entra numa dependência, a Bíblia já ensina que um abismo chama o outro abismo. E mais tarde eu era envolvido, 14 anos, vivia na zona de prostituição, eu gostava de jogos, ia para lá para jogar, e numa noite eu comecei a tomar, eu posso falar o nome porque não existe mais no Brasil, há muitos anos, o Perventim. E então as pessoas tomavam aquilo para acelerar e também para não dormir. Eu comecei tomando passei tomando 2, 4, 6, 8, 10. E quando eu comecei a injetar, eu destilava um tubo de 30 e aplicava na veia e ainda tomava a borra que ficava no algodão da destilação, tomava com café. Virei um toxicodependente. E mesmo assim eu tinha carteira de menor, o dono da lapidação era primo da minha mãe, mas aquilo era uma farsa para mim enganar meus pais, enganar a polícia e enganar os outros. Quando eu fiz 16 anos, eu já tinha um apelido, porque naquele tempo tinha alguns traficantes, alguns bandidos, quase todos mortos. Tinha um que era Paulo Toro, o outro Paulinho Mauá, o outro Paulinho isso. E eu morava na Rua do Bonfim, meu apelido foi Paulinho do Bonfim. Paulinho do Bonfim. E de acordo que eles prendiam alguns jovens, adolescentes, eu escuto até hoje um programa policial da Rádio Itatiaia, e de vez em quando eles entrevistando uma pessoa presa e perguntava quem era o fornecedor, eles falavam que era o Paulinho Bonfim. Então eles poderiam pensar que era um baita de homem, uma pessoa enorme, violenta, mas era naquele tempo, aquele menino de 16 anos. Com 16 anos o senhor já estava bem envolvido com drogas, e com respeitado, tráfico. Porque eu fazia parte, embora não tinha nenhuma área lucrativa, mas eu tinha dentro da quadrilha um respeito e confiança daquela família que eram os maiores que tinha, e então eles confiavam muito em mim. E então, um dia eu fui pego de manhã, e me acompanharam na comissário de menor, mas eu nunca tive falta de droga, sempre tive em quantidade. E como eu fiquei de 8 horas da manhã até lá para 5 horas da tarde, eu comecei a sentir alguma coisa no meu estômago, nos meus nervos, como ringindo, estreitando. E pelo que eu conhecia de comunicação, de saber, eu nunca tinha tido a chamada crise de abstinência. Aí eu pensei, poxa, eu vou ter que tomar uma dose, senão eu vou me arrebentar. E quando eu saí, passei aonde que eu comprei o meu primeiro dólar de maconha, que foi na zona de prostituição, um prédio de sapataria. Os negócios ruins, cai telhado, cai tudo, mas está lá. Fica lá. O ponto. E eu fui lá, como eu era lapidário, eu entendia de esmeril, essas coisas, e eu precisava do dinheiro para comprar química. Maconha eu tinha. Aí eu comprei uma faca, e essa faca eu passei no esmeril, como o nordestino fala, vazar ela dos dois lados, e fui assaltar o Café Brasil, que era na rua Pouso Alegre, tinha Brahma, Antártica e Café Brasil. E eu fui com 2 jovens da minha idade, 16 anos, acho que o outro era um ano mais velho do que eu. E naquele tempo os vendedores vinham do trabalho e vinha prestar conta, e deixei eles entrar quando achei que era
Um dos últimos que entrou, nós pegamos ele. Eles pegaram pelo pescoço, eu botei a faca no peito. E esse homem segurou o pacote de dinheiro no bolso esquerdo e caiu de joelho aos meus pés. Foi um choque para mim, em certo sentido, mas a reação que eu fui meditar depois foi uma coisa muito lamentável. Aquele homem, olhando, chorando, gritou para mim: moço, não me roube, esse dinheiro é o leite dos meus filhos. E eu cheguei no ponto de colocar a faca no punho dele e dizer: esse dinheiro é o leite da minha droga. E ele deu um grito tremendo: pelo amor de Deus, é um assalto. E os segurança vieram correndo, eu escapei com a faca em meus 2 compassos e não pude assaltar ele, mas eu fui direto para casa. Fui para o meu quarto, entrei debaixo da coberta e foi uma das noites mais tristes e lamentável, que eu fiz uma analogia, um exame introspectivo do que eu tinha feito com toda educação, com todo amor de pai, eu pegar um pai de família e fazer aquilo. Então, eu vi a ruína, o mal no meu caráter, no meu comportamento, e eu chorei muito. E naquela hora eu senti que eu não fui criado para ser um bandido, um assaltante, mas já estava na areia movediça. Quanto mais andava, mais eu descia. Como era inevitável, atingiu a maioridade, o senhor acabou sendo preso também. Fui preso com 18 anos, já pensando em ganhar um dinheiro e sumir do país ou sumir dos estados e começar em um lugar que ninguém me conhecesse. Aí eu fui num assalto no dia 12 de maio, eu tinha 18 anos e poucos meses de idade, e junto com 3 bandidos, 2 do Rio de Janeiro, que era fugido da Ilha Grande, e nós assaltamos um empresário numa noite. E eu fui o homem de frente. Depois do assalto, encapucei ele, amarrei ele, joguei ele num beco escuro e nós fomos jantar. E preparando, porque dia 12 de maio, já era mais quase meia-noite, e eu falei para o membro da quadrilha: está na hora de eu ir embora, porque amanhã tem festa lá em casa. E que festa, aniversário? Eu falei: não, o Dia das Mães. E lá em casa, nos dias da mãe, tem uma festa. A família toda reunida. A família reunida, muita bebida, muita música, minha turma era festeira. E na hora que eu estava ali preparando, começou a frear carro. Aquele tempo era rádio patrulha, e a polícia invadiu o restaurante armada. Uma testemunha ocular minha apontou como o cabeça do bando, e quando eles vieram para me algemar com o braço para trás, aí o meu sentimento foi muito doído. Primeira coisa que meu coração praticamente gritou foi: acabei com meus pais, um sentimento de perda. Depois perdi a minha liberdade, que eu sabia que assalto era de 4 anos para cima. Depois, dentro de mim, tudo correndo aqui dentro no interior, acabei com o meu futuro e destruí a minha mocidade. Então eu fui levado para o depósito de presos, foi feito o flagrante e eu fui para o chamado Inferno da Lagoinha, que é o depósito de presos. Fui processado por assalto, fiquei incomunicado ali 15 dias até ir para furtos e roubo. E depois fui para a penitenciária, aonde eu levava droga. Tem os traficantes, viciados, bandidos, eles são muito poetas, gostam muito de poesia. Sim. E quando eu entrei, um deles, que me via quando eu era menino, levando droga lá dentro, ele disse: Paulinho, ironia do destino, você veio parar onde você trazia droga, você vai morar onde que seus amigos estão presos. E eu fui condenado 4 anos e 8 meses de prisão por esse assalto. Tive 3 anos e 6 meses tumultuado dentro do presídio, porque agora aquela quadrilha famosa que tinha, eles conseguiam mandar droga para mim como eu levava para eles. Você continuou traficando lá dentro da cadeia? E lá dentro da cadeia, só que era uma coisa:
não era menino que trazia para mim, não era uma mulher que trazia para mim. Eles tinham até soldado da polícia militar que trabalhava no presídio, que botava droga lá dentro da minha mão. Então eu tive preso na cadeia, em flagrante de tráfico 2 vezes. O sujeito dentro da prisão ainda é preso. Preso novamente. Eu tive 4 tentativas de fuga. Numa revolta contra as autoridades, eu toquei fogo numa ala do presídio, num setor menor. E depois dessas fugas, eu fui considerado elemento irrecuperável da sociedade. E numa das fugas eu fui muito machucado, muito quebrado, e voltei para o convívio. E naquela noite que eu já estava preso há 3 anos e 6 meses, nesse dia que eles me tiraram da enfermaria, eu voltei para a minha cela. Isso não acontece. Chegou de fuga, vai para entre muros, cela escura. Eu tive lá 3 vezes, 6 meses isolado, sem ter a luz do sol, desova, deitado em cela molhada, incomunicável. E dessa vez eles não me levaram para lá. E me levaram de novo para dentro. E nesse domingo que eu estava lá dentro, provisão de Deus, nunca eu tinha visto uma Bíblia, nunca tinha escutado um hino, nunca recebi um folheto na capital e nunca vi um evangélico dentro da ala que a gente chamava interna. Nos externos poderia aparecer, mas lá dentro nunca vi nada. Naquele tempo não falava crente, falava protestante, eu nunca vi. E também eu era muito idólatra praticante e de cerimônia, de confessar o padre, de participar das missas. Eu era fanático. No meu beliche eu tinha um altar de idolatria que minha avó me deu, e então eu rezava, fazia aquilo tudo. E naquele domingo, a minha mãe sempre vinha, eu punha o espelho entre a grade para ver ela chegar, e ela não estava chegando. Quando faltava 3 sinais para acabar a visita, de 5 em 5, aí aconteceu uma coisa interessante. A porta abriu, eu corri para o espelho para ver se era minha mãe, e não era, era um grupo de jovens que estava entrando, com uma moça talvez uns 20 e poucos anos para quase 30, ela com acordeão, um rapaz com violão, ficaram na cela 4, deve ter ido visitar algum filho de crente, alguém que pediram, e de costa para mim. E eu segurei ali pensando que ia sair um samba, um baião, uma valsa, e eles começaram a cantar o hino que marcou a minha vida, que foi: ó, com cego eu andei, perdido vaguei, foi na cruz, onde um dia eu vi. O mover e o poder do louvor é tão incrível, que eu nunca tinha escutado na minha vida, que quando eu entendi a letra, eu começava a chorar. E eu chorando, mas eles de costa para mim. Aí um garoto que eu calculo entre 12 e 14 anos, já estava para terminar, ele olhou para trás. E quando ele olhou, ele me viu em lágrima. Aí ele atravessou o corredor, veio na minha janela e me perguntou para mim: você crê em Deus? Eu fiquei revoltado, que eu achei que era uma pergunta mais absurda e ordinária para um rapaz que foi criado na religião, educado na religião. Aí eu falei com ele, até mal criado: é claro que eu creio, rapaz. Aí ele me perguntou: você crê em Jesus como Salvador? Aí eu fiquei mais irado e aumentei a tonalidade da minha voz: é claro que eu creio, porque cria. Dentro do catecismo, dentro da criação, dentro da história. Aí ele virou para mim e disse: você não está me entendendo. Quero te falar de um Jesus que pode transformar. Você não está entendendo. Estou te perguntando se você crê num Cristo que nasceu, cresceu, sofreu, morreu na cruz, foi sepultado. No 3º dia, Deus ressuscitou dos mortos e hoje Ele está sentado à direita do Pai,
com todo o poder e toda a glória. Você crê nesse Cristo? Aí eu chorando disse para ele, creio. Ele disse, você quer aceitá-lo? Aí já estava no último sinal. Eu falei, querer eu quero, mas não posso. Eu queria dizer para ele, como eu sendo um bandido, um drogado, lá dentro, eu era terrível, fazia coisas terríveis. E a nossa turma mandava no presídio. Aí eu falei, querer eu quero, mas não posso. Como que esse Espírito Santo vai entrar num homem como eu? Aí ele começou a chorar, estava terminando, e ele não teve assim tempo para fazer o que eu faço hoje, quando uma pessoa fala que não pode aceitar, eu vou mostrar que pode, que Jesus aceita como ele está. Mas como ele viu que não tinha mais saída, e os carcereiros passando, Paulinho terminou, aí ele me fez uma pergunta muito feliz. Você aceita a oração? Eu falei, aceito. E ele levantou a mãozinha dele para o céu e pediu Deus para me salvar onde quer que eu estivesse, chorando. Quando terminou, ele enfiou a mão entre a grade, pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse, moço, onde quer que você estiver, sua salvação só em Jesus. E quando você estiver em qualquer lugar, dependendo da vida que você vive, você não esquece dessa palavra. Sua salvação, libertação, transformação, só existe em Cristo. Então, e saiu chorando, eu fiquei chorando. Aquele homem que foi tido pelo diretor da penitenciária como irrecuperável diante da sociedade, que mesmo preso continuou roubando, continuou praticando tráfico de drogas, aquele homem irrecuperável, por uma canção, teve acesso a Jesus que pode transformar. Justamente, eu tinha tentado, o advogado tentou uma revisão de pena, eu perdi. Uma apelação de pena, eu perdi. Depois, com 2 anos e 4 meses preso, eles tentaram um livramento condicional com 50% da pena cumprida. O desembargador deu indeferido, porque Paulo Roberto Rezende Oliveira era um elemento irrecuperável para a sociedade mineira. Então eu cumpri a pena toda. Mas naquele dia minha mãe não veio, graças a Deus, porque se ela visse eu não atendia ele, e nem ia olhar música de crente, mas foi Deus que preparou. E naquela noite a polícia invadiu a penitenciária armada, foi 100 e poucos presos, considerado difícil para inaugurar jovem adulto em Neves, e eu com mais uns 86 fui inaugurar máxima de segurança em Linhares, Juiz de Fora, onde eu fiquei incomunicável. Só em 1 ano e meio deixaram o meu irmão me ver alguns minutos, e lá dentro de Linhares era uma cela fechada com porta de aço, sem sol, sem nada. Eu paguei mais 1 ano e 8 meses e fui posto em liberdade no dia 20 de março de 1967. Mas saí pior do que entrei. Então, para a gente conseguir entender essa história aqui, nós tempo avançando também, você foi preso e aí continuou vivendo o tráfico, foi tido como irrecuperável, foi negado a todas as pedidos de soltura, ouviu falar de Jesus, orou, mas ainda não tinha resolvido, e aí o senhor saiu da cadeia pior do que tinha entrado. Mas a semente foi ficou plantada no meu coração. Um dos bandidos, que quando eu já vim do Amazonas, já era pastor, fui visitar ele em Neves, ele falou para minha esposa, Dona Maria, quando ele ouviu os crentes, ele começou a mudar alguns hábitos, porque eu era muito violento, era muito agressivo, era muito precipitado. Então, continuava tomando picada lá dentro. Eu tomava 12 cc de pico, a droga chegava para mim. Eu tinha seringa, tinha tudo lá na máxima de segurança. Então, quando eu saí, eles ainda, não dá para dar muito detalhe, mas o traficante, no domingo, a mulher de um outro traficante,
mandou me chamar e me entregou um papel dizendo: fulano mandou eu te entregar esse papel, é um presente que está para você no guarda-volume da rodoviária de Juiz de Fora. Então fui logo lá, era um pacote com mais ou menos 10 caixas de mate-leão lá dentro, entupido de droga. Era a minha recepção saindo da cadeia, reconhecimento de que eu era um tipo linha de frente respeitado, que eles estavam congratulando com a minha liberdade. Mas quando eu cheguei em casa, no bairro Universitário, eu tinha morado um pouco, depois fui preso, e quando eu bati de madrugada na porta, papai gritou quem era, falei: é teu filho, pai. Aí eu comecei a ver a gritaria, a choradeira de dentro para fora. Mamãe correndo, meus irmãos. Eu tenho um irmão que foi campeão mineiro de basquete pelo Mackenzie. Eu ia no Minas Tênis, ele era campeão mineiro de natação. Inchado, trabalhava na redação do Estado de Minas. O outro que era lapidário, inchado, possesso ainda de demônio, rolando pelo chão. A minha casa era uma casinha simples, boa, de taco, toda arrumadinha, toda arrebentada, e mamãe cozinhando, nem no fogão a gás, que não tinha nem dinheiro para comprar gás. Quando eu abracei minha mãe, eu senti uma dor, e falei para ela: mãe, eu saí da cadeia, eu vou ajudar a senhora, vou procurar emprego e vou trabalhar. E então eu não procurei a quadrilha, não procurei o tráfico, não procurei prostituta, não procurei nada. E 15 dias eu andei. Agora, só que eu não dei um detalhe. No dia que eu subi para a cela, que eu vim dessa fuga, eles acabaram comigo, quebraram minha boca, quebraram meus dentes, me machucaram minha costela, estava cheio de hematoma. E então o meu apelido, Paulinho Bonfim, ficou até dividido com um novo apelido, que era Paulinho da Boca Murcha, que eu não tinha um dente na boca. Todos os Pesava dentes. 53 quilos. Nossa Deus. Então era um cadáver ambulante. Aí quem que vem pregar? Não tem documento, não tem referência. Aí eu fui um dia passando na rua Jacuí, na floresta, aí o do meio, que era o maior amigo meu, um tinha morrido, o do meio. O caçula era mais velho do que eu, e ele vinha andando do tráfico, aí me deu um abraço e tal, falou: saiu ontem? Falei: não, tem 15 dias que eu saí. Por que você não foi lá para cima? Lá em cima era a serra. Falei: porque eu estou procurando trabalho, vou regenerar. Ele deu uma gargalhada, hoje eu posso dizer que foi uma gargalhada satânica. Quem falou: que é isso, Paulinho? Bandido é bandido, família é família. E bandido é bandido, família é família, polícia é polícia. Enfiou a mão no bolso, tirou um pacote de 10 mil naquele tempo, uma nota amarela, me chamou, me deu um saco de droga, falou: se vira. Aí eu comecei a mexer com droga, 150 metros da minha casa, Voltou. na rua Dona Anita, num tipo de um campinho de futebol, e quando eu fui preso não tinha aqueles barracões ali embaixo. E aí teve depois. Aí eu comecei a Mas ler. conta pra gente então como é que foi o processo de conversão do senhor, quando que Dia foi chamado para o 20 ministério e teve certeza disso? Dia 24 de maio de 67, com 2 meses, 5 dias que eu estava solto, eu cheguei mais ou menos 7h15, 7h30 na boca. Aí veio um compadre meu, o pessoal começando a fumar, botei o saco de droga ali, e quando foi mais ou menos 8 e pouquinho por aí, eu escutei uma guitarra tocar. Aí quando eu escutei, na mesma hora... A música presente de novo, hein? Era a mesma música, ó, consegue, eu andei. Então o que veio no meu coração, na minha mente, é a imagem que veio. Veio a imagem daquele menino dizendo: moço, sua salvação e libertação só em Jesus. E o que mais me impactou é: ó, consegue, eu andei, perdido, vaguei, longe do Salvador. Aí eu virei para o compadre e falei para ele: compadre, e eu vi isso na cadeia, quero ver de perto. Botei o saco de droga no mato e desci. Deve ter vindo comigo uns 8 atrás de mim. E
A Geralda, que é muito conhecida, ela tinha sido abusada sexualmente no interior, veio para Belo Horizonte, se tornou prostituta, e ela estava dando o testemunho dela. Quando ela começou a dar o testemunho, eu comecei a chorar. E associei, se Deus salvou essa mulher prostituta, alcoólatra, hoje Ele pode salvar um ladrão, um traficante, um drogado. E naquela transição de cântico, testemunho, oração, aí era presbítero Geraldo Silvestre, ele pegou a Bíblia, abriu, muito prático, e ele leu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E não fez nenhuma explanação. Na hora que ele terminou, ele fez um apelo que não é comum todos os pregadores que fazerem esse apelo. Eu já faço há muitos anos. Ele disse: nesta noite, tem alguém que gostaria e deseja ter uma vida nova com Deus? Agora, rapidamente eu pensando, as alianças, pacto, quadrilha, mulheres, tudo que era envolvido comigo atrás de mim durante aqueles anos todos. Então era uma área que eu entendi que eu tinha que ter um rompimento. Então, para me ter uma nova vida, a velha vida tinha que morrer. E o texto me favoreceu muito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu comecei a chorar e levantei a minha mão e vim. Só que era uma casa pequena, não cabia o povo, era o grupo de Jesus em cada lar, grupo familiar. Eles puxaram o fio, fizeram abaixo do campinho. E quando eu vim na frente, aonde que estava 2 caixas de som, tinha um microfone, tinha guitarra, violão, aí ali eu fui chegando, para falar a verdade, já caí de joelho ali. E o presbítero Geraldo veio, impôs as mãos sobre mim, tinha outras pessoas ajoelhadas, e ele me perguntou se eu aceitava Jesus, e ele formulou a oração para me repetir. E eu fui repetindo. Quando ele terminou e diz amém, 2 milagres instantâneos aconteceram na minha vida. O primeiro milagre é que o efeito da droga desapareceu na hora. A gente usava uma palavra, quando acabava o efeito, a gente falava: estou de cara limpa. E quando tinha o efeito, estou de cara suja. Era um código. Eu fiquei de cara limpa como se nunca tivesse usado droga na minha vida. Totalmente sobrenatural. O segundo milagre é que Paulinho Bonfim morreu aquela noite para nunca mais ressuscitar. Amém. E o que me abriu o meu entendimento, o que me ajudou naquela hora, foi que eu fiquei em pé e me deu a mão. E me perguntou, e falou comigo: a paz do Senhor. Aí eu perguntei a ele: que é isso? Eu não sabia. Ele disse: é porque Jesus é o príncipe da paz. E agora você tem paz. E agora você pode cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sempre fui um executivo, o que vem para me fazer eu faço. Quando ele falou da paz do Senhor, eu saí dando a paz do Senhor. Mas a minha felicidade é que eu dei a paz para um obreiro de 16 anos, de gravatinha, camisa branca aquele tempo. E ele me deu a mão com um sorriso e virou para mim e disse assim: moço, hoje você fez a melhor escolha de toda a sua vida. A partir de hoje você não precisa de mediadores nem medianeira. A partir de hoje você fala com Deus como fala comigo. E quando ele me deu essa palavra, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. É uma palavra estranha para mim, aquele dia. Eu falei: você não me conhece, eu sou um homem muito tentado, eu não podia falar que tinha saído da cadeia, que era bandido, sou um homem muito tentado, e amanhã eu não sei se vou vencer. Ele entrou na hora, falou assim: eu sei que você vai vencer, porque a partir de hoje você é uma nova criatura.
as coisas velhas se passaram. E quando você for tentado pelo vício, prostituição, pecado, e não tiver força para vencer, você clama pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus te garante a vitória. Isso foi fundamental no que o diabo tinha preparado para mim na frente. Essa palavra entrou muito forte na minha vida. E quando eu virei para ele, falei assim, me dá o endereço da igreja. Aí ele falou comigo que não funciona assim. Me dá o endereço da sua casa que amanhã eu te busco para te levar na igreja. Porque no outro dia era um feriado. Aí eu peguei e subi, parei na boca de fumo, peguei o saco de droga, veio o meu compadre com baseado, falou, Paulinho, toca fogo. Aí, por causa daquela vacina que ele me deu, por causa daquela palavra de poder que ele me deu para resistir, eu falei para o compadre, eu nunca mais coloco essa porcaria na minha boca. Foi um choque, ele tremeu. Ele falou, que isso, rapaz? Ninguém deixa de uma vez não, tem que ser os poucos. Eu falei, eu deixei de uma vez porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Aí ele ainda falou comigo assim, que isso, rapaz? Você é químico, você é dependente químico. Dentro de 24 horas você está arrastando atrás de uma picada. Eu falei, não, o sangue de Jesus Cristo tem poder na minha vida. Só que eu entrei no corredor, tinha um banheiro externo com a droga e toda vez que eu vinha da rua, eu entrava lá com a droga. Aí eu entrei, rasguei o pacote da maconha e fui jogando ela no sanitário, dava descarga e gritava, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Acabei com tudo. Entrei lá dentro, peguei uma caixa de seringa de vidro que não era descartável, aí joguei no cimento, pisei em cima, quebrei. Coloquei uma cadeira, eu tinha uma parede de idolatria, tirei, levei lá fora, quebrei, joguei álcool e pus fogo. Não tinha uma hora de convertido. Eu bati na porta do quarto do meu pai, ele gritou, o que é? Falei, sou eu, pai, tenho uma notícia para te dar. Ele disse, entra. Entrei, estava sentado na cama, doente, tremendo, falou, o que foi? Aí eu cheguei e disse para ele, pai, a partir de hoje, nunca mais o senhor vai chorar por minha causa de tristeza. Hoje eu me converti, eu aceitei Jesus, sou crente. Aí ele pulou no meu pescoço, me deu um beijo e me deu uma palavra que me acompanha esses 47 anos. Que Deus te ajude a nunca mais sair desse caminho. Amém. Então, se eu pudesse falar para alguém hoje que está nessa luta, que foi viciado, ou é viciado, aceitou Jesus e está precisando acreditar na recuperação. Eu sei que o senhor acredita, o senhor foi tido como um irrecuperável e agora está aqui nos contando essa história e tem muitas outras pela frente. Mas o que o senhor diria para alguém que está nesse momento hoje? Quais são os passos fundamentais para esse caminho da recuperação? O que eu diria foi o que aconteceu comigo. Quando a consciência de quando eu fui preso, de eu falar, acabei com minha família, isso dá uma dor. Segundo, destruí a minha juventude e acabei com o meu passado. Essa consciência, que eu chamo ela dos valores de uma perda, ela influencia a sua vida. De você saber que teve coisas boas e que você perdeu as coisas boas. O segundo, quando eu afundei mesmo, bandidão dentro da cadeia, é uma coisa do que eu pensava. Eu não nasci para ser bandido. Eu tenho que ter um jeito, mas eu não sabia a fórmula que eu poderia sair. Mas eu chorava. Eu, quando pegava a borracha que eu enrolava aqui, punha o queixo aqui para injetar, muitas vezes a minha lágrima caiu em cima da seringa, que eu não queria ser escravo do tóxico. Já era um escravo. Né? E então, dentro desse aspecto, eu estava já preparado para uma mudança, mas quem é que me podia tirar dessa escravidão? Então, quando surgiu o Evangelho,
o convite de ter uma nova vida. Mas não foi um caminho fácil tomar essa decisão e se manter na decisão de ficar livre das drogas ou daquele envolvimento. Por causa da ministração daquele jovem na cadeia, eu já estava semeado. O evangelho já tinha sido plantado. Estava crescendo a semente ali. Quando eu vi o hino, testificou com o mesmo hino que eu ouvi. E quando eu cheguei lá, a palavra, se alguém está em Cristo, então eu criei, mas eu vou dizer uma verdade para você e para o auditório. Eu fui lá praticamente por causa do hino e por causa do que eu ouvi sobre Jesus. Eu não fui lá para pedir, para orar, para me libertar da droga, isso eu não estava nem pensando. Eu estava desejoso, era de pular em Jesus, agarrar ele, e então era ele que era o tudo que eu queria. Mas quando eu peguei ele, ele me pegou, aí veio o pacote da libertação. Então eu creio que quando o homem abre o coração, ele sente, porque enquanto ele está dando valor, porque o vencido, ele é escravo do vencedor. Então eu era um escravo do diabo, da droga, prostituição, de tudo quanto é vício. Mas quando eu aceitei a proposta de uma vida nova, então aquilo tudo acabou na minha vida. Agora, foi tão forte a minha libertação, como é tão forte a libertação de todos aqueles que dão um passo para aceitar Jesus, mas com convicção. O novo nascimento é uma realidade. Pode ser drogado de 40 anos, 50 anos, pode ser queimador de cachimbo de crack, pode ser cheirador de rasteira de cocaína, seja lá o que for. Quando ele chegar a ter repulsa, ele chegar a sentir nojo, e ele tentar libertar, ele não consegue, mas ele tem o desejo. Então, quando ele tem a oportunidade de conhecer que Jesus é a verdade que liberta, ele mergulha. Quer dizer, então, que tem jeito em Jesus. É o único jeito. É o jeito. Eu já fui entrevistado pelo Flávio Cavalcante, fui entrevistado numa mesa redonda na faculdade de Fort Wayne, Indiana, por vários repórteres de outras nações. Então, a libertação, para mim, de um drogado, de um dependente, a libertação total é só Jesus que pode fazer. Amém. Porque vou te dar uma noção do que eu experimentei. Eu poderia ficar 6 meses sem usar droga dentro de uma cela de porta de aço e escura. Era só abrir a porta. Quando entrava no convívio, já estava tomando droga. E outra coisa, eu já vou dar, se me der, eu sei que o horário está voando, mas quando eu já era convertido e pastor lá em Itacoatiara, missionário, eu tinha alguns amigos pescadores, e tinha um amigo meu, e eu tinha um barco que eu deixava ele pescar, e ele falou, quando vinham os barcos de Macapá, vou chamar o senhor para ver as técnicas dele, e eles criam porco dentro do barco. É uma coisa muito interessante. E quando chegou um dia, ele me chamou lá. Ele estava encostando, aí ele me mostrou, aí eu cheguei perto da rampa, aí tinha uma leitoa, muito bonita, limpinha, ela tinha colar, ela tinha brinco, ela tinha fita, toda lavada. É o cara que fica 6 meses sem usar. Agora, quando parou, que ela botou na rampa e que ela fez assim, ela já sentiu o cheiro do que ela gostava. Era poça de lama. E ela entrava na lama com desodorante, com brinco, com colar, com pulseira. Ela pulava na lama de novo. Porque a natureza de porco continua sendo. A natureza do pecado é só Jesus que pode tirar. Acho que aí entra no que Paulo fala aos Romanos, quando ele fala que o ser humano diz não para Deus, então Deus deixa o homem e o homem vai voltar ao lamaçal, porque a natureza do homem tem o cheiro, a vontade do pecado.
Então, essa determinação de viver longe do pecado, de viver afastado, porque se chegar perto, se voltar ao lugar, se voltar ao ambiente, sem estar totalmente transformado na maneira de pensar, vai acabar entrando nos problemas. Então, a libertação, ela só se dá com um novo nascimento. Tem que nascer de novo. É o pacote completo. Você recebe salvação. A coisa mais linda foi quando ele orou para mim: escreve o nome dele no livro da vida. Ali determinou que seria diferente. Mas vamos dar um salto no tempo para frente. O senhor aceitou Jesus, se apaixonou por ele, passou a ser um homem apaixonado, e aí daí o senhor viajou pelo mundo, foi para a Amazônia, teve na Índia, teve na África, teve fundando casas de recuperação na Itália, e viveu uma vida apaixonada por Jesus. E como que o senhor definiria hoje, com base nesse tema que a gente está vivendo para este ano de 2015, aqui na ICB Sorocaba, o que o senhor define por ter uma vida apaixonada? Eu tenho que te falar do primeiro dia que eu dormi como crente e acordei como crente, que foi o 24 de maio de 67, e acordei no dia 25. Era feriado. Meus irmãos fumavam, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu tive náusea pela fumaça de cigarro. Quando começaram a beber, o ambiente já não era para mim. Eu saí, atravessei o campinho, fui lá na casa onde eu aceitei Jesus. E bati, e a senhora, uma idosa, Rita Luciana, ela me recebeu e eu contei para ela quem eu era. Contei para ela que eu tinha aceitado Jesus na noite. Ela, já idosa, quando eu contei que eu me converti, ela levantou a mão tremendo, chorando, e falou para mim: moço, você recebeu um milagre, e você vai dar de graça o que de graça você recebeu, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu cheguei lá umas 9 horas, tomei café, almocei. O bispo Francisco Afonso, ela não sabia ler, mandou chamar ele leu Bíblia para mim até 5 horas da tarde. De tarde, a Geralda me deu uma Bíblia nova, com um inário, e 6 horas me levaram para a congregação. Eu cheguei em casa às 11 horas da noite, dia inteiro. O primeiro corinho que eu escutei na congregação foi: conta para Jesus onde é a sua dor. Eu ajoelhei e contei, voltei para casa. Então, uma vida apaixonada. No outro dia eu procurei emprego e comecei a trabalhar. O Edivaldo, esse meu discipulador, me buscava todo dia. Com 14 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 2 meses eu desci nas águas. Com 6 meses eu já era obreiro e fui separado para diácono. Com 1 ano e pouco eu trabalhava, meus pais dependiam de mim. E 1 ano e pouco depois, eu conheci Maria e casei. E depois de casado, 2 meses, numa reunião de liderança, eu já tinha escutado sobre a necessidade de ministério missionários na cultura indígena. E Deus falou no meu coração que eu devia ir. Mas eu falei com Deus: eu não posso ir, porque meus pais são meus dependentes. É um processo. Aí, quando ele me falou, o pastor que estava pregando, ele pregou sobre o atalaia. Se você vê o ímpio na sua impiedade e você não advertir, ele morrerá na sua impiedade. E do seu sangue, da sua mão, eu vou requerer o sangue dele. Aquilo vou te contar para um novo convertido, que já está apaixonado, escuta um negócio desse, é uma pena terrível. E se você vê o ímpio, o justo, desviar da sua justiça, e tu não advertir, o sangue daí eu quase morri. Aí quando eu virei, dentro de mim já tinha a direção do Espírito Santo, aí eu levantei, eu sentava assim na primeira carreira de banco, minha esposa era doméstica, trabalhava como engenheira e vinha depois, ela sentava lá atrás. E eu levantei chorando, não dá para me contar esse período de 30 minutos sentado e chorando ali, mas vim em pé, levantei a mão. Atrapalhei o Arthur Remos. Estava pregando. Eles assustaram, que eu vim na frente e gritei: minha mulher está aí?
Aí ela levantou a mão. Aí eu gritei: Deus está me chamando para missões. E se você não for, eu vou sozinho. A primeira atitude de um apaixonado é renúncia. É botar Jesus em primeiro. Só que eu casei com uma mulher que foi Deus que me deu, porque eu tinha o maior pavor de casar com uma mulher que não tivesse a mesma visão, o mesmo sentimento. E por eu estudar a Bíblia, Deus me ensinou através de Paulo, não me meter em julgo desigual. Quando eu falei: se você não for, eu vou sozinho, ela levantou e desceu o corredor chorando. Quando chegou aqui, ela pôs a mão no meu ombro e falou no meu ouvido: eu vou não só porque eu sou sua esposa, eu vou não só porque eu sou submissa, eu vou porque o Espírito Santo está me chamando para essa obra missionária. Amém. Esse é o ponto da partida. Fomos 6 anos. Ela foi, quando foi, já estava grávida. Para a Amazônia aqui. Para a Amazônia. Ela deu à luz na aldeia, eu e a missionária inglesa, ela me ensinou, eu que fiz o parto do meu filho, consagrei ele de madrugada a profeta das nações. Aí vinha, durante esses 6 anos. Depois eu fui abrir e trabalhar com a Casa de Recuperação em Maringá 6 anos. Foi quando me descobriram e me levaram no programa Vinha Embratel. Dali, uns anos depois, eu recebi o desafio de abrir o Centro Sharon, na cidade de Sassari, na Sardenha. Aí eu larguei a minha família 6 meses. E foi para ir para a Itália. Da Itália eu levei um pastor que era do Desafio Jovem para conhecer o trabalho, e lá ele recebeu um telefonema de uma emergência para abrir o Desafio Jovem em Nova York. Aí eu vou, tiro o meu visto e já vou para Nova York 6 meses e voltando. Aí fui 2 anos ajudar Portugal. Depois eu fui para a Rússia. Depois eu fui para a Sibéria. Quando eu vim da Sibéria, o pastor Márcio Valadão da Lagoinha encontrou comigo no Conselho de Pastores, e o pastor dele que tinha ido comigo na Rússia tinha contado o que Deus fez lá, e ele levantou, botou a mão no meu ombro lá no Jorge Linhares, na reunião de pastores, e falou para mim: Paulo, missionário querido, vai para mim na Índia. Eu conheço mais 40 e tantos anos, ele era da Rua Bonfim, mas sempre protestante desde menino. Aí eu falei: eu não sou batista, não sou missionário dele, só pode Deus falando comigo. E eu falei com ele: olha, Márcio, eu estou com 58 anos naquele tempo e não falo inglês, tenho o 3º ano primário do 1º grau, você tem culto em inglês, professor em inglês, pastores que falam em inglês, agora você vem falar comigo para mim ir para lá? Aí ele olhou nos meus olhos e me fez 2 perguntas. Você fala a língua do amor de Deus? Eu falei: falo. Você fala em língua estranha? Eu falei: falo. Paulo, vai para a Índia, ajoelha naquela zona de prostituição, levanta a mão e clama pela salvação das crianças prostituídas, comprada por 50, 100 dólares, leiloada para quem vai tirar a virgindade, portanto. E 15 dias depois, o senhor estava lá. Eu estava chorando na Índia. Isso é uma vida apaixonada, né, missionário? Acho que todos esses exemplos de vida, são tantos que não dá nem tempo de contar, mostra que o senhor realmente é um homem que vive a paixão, vive uma vida entregue a Deus, rendida a Deus, e agora já está passando dos 70 anos, e eu tenho certeza que não para, né? Vai viajar, vai continuar pregando o Evangelho, levando esse amor a tantas pessoas. Mas para a gente encerrar esse momento, eu queria que o senhor dissesse alguma coisa para as pessoas que estão aqui nos assistindo, ou vão nos assistir depois pela internet. Pessoas estão passando por lutas, crises de amor, né? Aquele quando a paixão está esfriando, a entrega a Deus, que às vezes isso acontece às vezes rápido, a pessoa vai, batiza, vive aquela paixão naquele momento e de repente aquilo começa a esfriar. Então eu queria que o senhor falasse para essas pessoas que ou estão há 40 anos na igreja e estão frias, ou entraram agora, conheceram a Cristo agora e já estão tendo vontade de desistir. Para essas pessoas, que o senhor tem a dizer para elas, para que essa paixão volte a arder no coração, para que elas não desistam? Antes eu quero dizer o seguinte:
que quando eu comecei a ler os livros que edificam, eu li o livro Impacto, de T.L. Osborne. Impacto, T.L. Osborne. E ali falava da África, a necessidade, as barbáries que acontecia de pais feiticeiros, sacrificando os filhos. Ali eu me entreguei e meu desejo era ir, naquele primeiro ano de convertido, para a África. Mas Deus não permitiu, eu era um neófito. Mas eu não perdi as oportunidades, porque se eu não fosse para outros países, esperando a África, eu tinha deixado de chegar na África com uma bagagem de mais de 18 países que eu já tinha andado. Então eu obedeci a chamada para todos os outros países. E porque para a África eu tinha que pagar do meu bolso, como outros lugares, e investir, eu não tinha condição. Tem mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, já de cabeça branca, Deus me deu a benção de ir para Guiné-Bissau com o pastor Ageu, que é um dos obreiros do Jubileu. Ele é do começo da obra em Belo Horizonte. Então, para mim, lá foi um impacto muito grande de levar a palavra aí nas tabancas, falar com aqueles líderes de aldeia. Agora, quando eu voltei, Deus abriu a porta de eu ir para Moçambique. Eu estou treinando líderes e eu sou hoje um mentor prisional na cidade de Nampula, das penitenciárias, levando a palavra de Deus. Agora, tudo isso que me levou foi, primeiro, a ser missionário, é a consciência de que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. E vendo a vida de Paulo, de Jesus e os valores, então o objetivo de Deus é que nós levamos a palavra, custe o que custar, seja o lugar que Ele nos mandar. Tem um hino que diz, se eu tiver Jesus ao lado, se eu tiver Jesus ao lado, e por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Essa paixão não cria barreira de você fazer a vontade dEle. Agora, o esfriar, o entrar na zona de conforto, o não ter uma ótica de visão fora das 4 paredes, problemas ainda emocional e também da alma. Quando você começa a ler a Bíblia, começa a ver as bênçãos condicionadas, e Deus dizendo lá em Tiago, aquele que ama o mundo não ama a Deus, quem ama a Deus não ama o mundo. Então você vai descobrindo os cortes da corda umbilical, das coisas que enfraquecem a sua vida. Também fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriam. Mas se você pegar para o lado positivo, você vai pegar a qualidade do verdadeiro amor, que é o ágape, em 13 de Coríntios. O amor não é invejoso, o amor não busca seu próprio interesse, o amor não arde em ciúme, o amor não tem inveja, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. E o amor jamais acaba. Se uma pessoa, ele começa a não praticar as primeiras obras e conservar o verdadeiro amor, é porque algo está tomando o espaço deste amor e desse Deus dentro dele. Então o que precisa? O que precisa é uma reconciliação, é um mover do Espírito e uma renúncia, porque é muito fácil você, tem crente que é um crente que devia ter uma carteirinha de sócio, porque vindo no culto, dá uma oferta, dá um dízimo e não fazer nada na obra de Deus, todos os clubes fazem isso. Mas quando Jesus chama para ser salvo, é o 3,16. Quando ele chama para ser liberto, é o 11,28 de Mateus, vinde a mim. Agora, quando ele chama para ser um obreiro, um discípulo, tinha uma coisa, discípulo é outro. Essa paixão muitos crentes não têm, mas os discípulos morrem por essa paixão. Ele é treinado por essa paixão. Ele não tem outro bem maior a não ser Jesus, a salvação e a chamada.
E por isso que eu uso essa palavra. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele for guiado, e com Ele ao meu lado, a qualquer lugar eu vou. Eu falei numa das palestras aqui no estado de São Paulo, de que muitas pessoas, jovens, universitários, pessoal de faculdade e crentes me perguntam: qual é a cidade mais bonita? Qual é o país que você mais gosta? E a minha resposta é essa: o país mais bonito, a cidade que eu mais gosto, é a cidade que eu fui chamado por Deus para fazer a vontade dele. Eu não iria a nenhum país somente para fazer turismo, mas enviado por Deus, eu vou. Amém. Que Deus gere no nosso coração, então, essa paixão, essa decisão de viver para Ele como um discípulo. Não apenas receber o que Ele tem para nos dar, mas também dar a nossa vida em prol do ministério, em prol da outra pessoa. Examinando a Bíblia, pastor, você vai descobrindo os textos. O justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é habilitado por reino de Deus. E então vem vindo a chamada, as bênçãos e as condições. E se nós não aceitarmos essa proposta de Deus, me desculpa, seremos um zero à esquerda. Sem solução para nós. Então, a gente conhece João 3,16, mas muitos esquecem de 1 João 3,16, que João 3,16 diz que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. E 1 João 3,16 diz: sabemos que o amor é por causa disso, Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, receber e dar a nossa vida pelas outras pessoas. Obrigado por essa oportunidade. Só vai voltar daqui a pouquinho para compartilhar uma palavra profética ao nosso coração. Mas eu queria, vamos aplaudir Jesus bem forte, pela vida do missionário. Que Deus abençoe. E eu quero dizer que dentro desta visão, eu posso falar para Jesus, pode falar para você, dentro dessa visão de apaixonado, estamos juntos e misturados. Amém. Não tem nada que nos atrapalhe. Glória a Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus Ótimo abençoe. trabalho. Obrigado, missionário. Amém. Nós vamos fazer um momento de louvor agora, de alguns instantes, e logo depois desse momento de louvor, o missionário vai voltar para trazer uma palavra profética ao nosso coração.